Em meio a uma festa luxuosa, um milionário sussurra algo à esposa que diante de todos parece carinho, mas por trás daquele gesto existe uma violência silenciosa prestes a explodir. O que ninguém sabia era que ela guardava um segredo capaz de derrubar não apenas um homem, mas todo o império que ele construiu sobre mentiras. Ao fugir na calada da noite, essa mulher inicia uma jornada que a leva do medo à coragem, da dor à descoberta do próprio valor. E quando a verdade finalmente vem à tona, o mundo inteiro é forçado a enxergar quem realmente era, o vilão, e quem sempre foi a protagonista da própria história. Antes de acompanhar esse relato poderoso, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. O salão do Belmont Hotel irradiava ouro e espelhos. 1000 velas flutuavam em arranjos de cristal e a orquestra tocava uma melodia que parecia ter sido composta especialmente para aquele momento, o auge de Victor Mendonça. Aos 52 anos, o milionário havia consolidado seu império imobiliário em 3 estados, e esta noite era a celebração oficial disso. Prédios comerciais de vidro e aço levavam sua assinatura. Condomínios de luxo, com nomes que rimavam com prosperidade, ocupavam as melhores localidades das cidades. Até mesmo o terreno onde o Belmont fora construído havia sido negociado por ele, uma década atrás, por um preço que todos consideravam impossível. Os convidados circulavam entre taças de champanhe e camarões ao molho de maracujá. Políticos, empresários, jornalistas, gente que importava ou que acreditava importar. Victor se movia entre eles como um maestro, tocando ombros, soltando gargalhadas que ecoavam pelo salão, apertando mãos com a segurança de quem nunca havia perdido nada na vida. Seu terno era italiano, seus sapatos eram feitos sob medida em São Paulo, e seu relógio custava mais do que a maioria das casas ali presentes, mas havia alguém cuja presença era ainda mais notada que a dele, embora por razões completamente diferentes. Isadora Mendonça descia a escadaria de mármore como se descesse de um palco. O vestido era valentino, branco pérola com detalhes em cristal que capturavam a luz das velas e a devolviam multiplicada. Seu cabelo, sempre impecável, estava preso em um coque que exigia 3 horas de trabalho de um cabeleireiro particular. Maquiagem profissional, joias que pertenciam à família de Victor há gerações, sapatos que ninguém conseguia ver porque o vestido os cobria com elegância proposital. Ela era, aos olhos de todos ali, a mulher perfeita ao lado do homem perfeito. Ninguém via o tremor nas suas mãos enquanto descia os degraus. Ninguém percebia que ela havia vomitado 2 vezes antes de sair do quarto do hotel, que havia chorado embaixo do chuveiro por 40 minutos, que havia considerado, seriamente considerado, não descer de jeito nenhum. Ninguém via que dentro daquele vestido de princesa de conto de fadas havia uma mulher que mal conseguia respirar. 8 anos. 8 anos desde que ela havia assinado os papéis do casamento em uma cerimônia que custou mais do que a renda anual de 400 famílias. 8 anos desde que havia deixado sua carreira como arquiteta, promissora, pequena, mas sua, para se tornar a esposa de Victor Mendonça. 8 anos de sorrisos que doíam, de silêncios que gritavam, de palavras sussurradas que pareciam facadas. Isadora chegou ao pé da escadaria. Victor estava lá, cercado por 3 homens em conversas sobre rendimentos e margens de lucro. Quando a viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que todos conheciam. O sorriso do homem que tinha tudo. Ele se desculpou dos companheiros e caminhou em sua direção, estendendo a mão. "Aqui está minha rainha", disse ele, alto o suficiente para que os próximos ouvissem. "Vamos fazer a foto oficial. A imprensa está pedindo." Ela colocou a mão na dele. A mão dele era quente, seca, firme, a mão de alguém acostumado a pegar o que quer. Eles caminharam juntos pelo salão. As pessoas se afastavam naturalmente, criando um corredor de admiração. Flashes começaram a piscar. Jornalistas gritavam perguntas. Victor puxava Isadora para mais perto, o braço ao redor de sua cintura, aquele gesto que todos interpretavam como proteção, como amor, como posse. Quando chegaram ao ponto marcado para a foto,
Uma parede de flores brancas e douradas que havia custado mais do que o salário anual de um juiz. Victor a posicionou ao seu lado. Ela sabia exatamente como ficar. Um passo atrás, o corpo ligeiramente virado para ele, o sorriso suave mas presente, os olhos brilhando com aquela expressão que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. A expressão de uma mulher feliz. Os fotógrafos começaram. 1, 2, 3 cliques. Victor sorria para as câmeras, aquele sorriso que havia conquistado cidades inteiras. Mas enquanto sorria, sua mão, a mão que estava na cintura de Isadora, apertou. Não um aperto carinhoso, um aperto que era quase uma garras. Ele se inclinou para ela, mantendo o sorriso perfeito para as câmeras, e sussurrou entre os dentes: "Não te quero ao meu lado." As palavras foram tão baixas que ninguém mais poderia ter ouvido. Mas Isadora ouviu. E naquele instante, algo dentro dela, algo que havia estado dormindo, ou talvez apenas esperando, começou a acordar. Ela piscou. Apenas uma vez. Seu sorriso não vacilou. Para qualquer observador, aquilo era apenas um casal posando para fotos. Um momento de intimidade capturado pela câmera. Mas Isadora sentiu o aperto aumentar, sentiu o braço dele a puxar para mais perto enquanto a afastava. Sentiu a contradição, violenta daquele gesto. "Você está confusa", continuou ele, ainda sorrindo para as câmeras. "Você sempre fica confusa nessas situações. Vou te levar para descansar." E então, com um movimento que parecia suave aos olhos de quem observava, ele a empurrou, não violentamente, mas com firmeza, para longe dele. Colocou a mão no pequeno de suas costas e a guiou, como se estivesse a protegendo, como se ela fosse frágil demais para estar ali. Os fotógrafos capturaram tudo. Depois, quando as imagens fossem publicadas, todos veriam um homem atencioso, levando sua esposa para um lugar mais tranquilo. Um gesto de cuidado. Um gesto de amor. Ninguém veria o que Isadora viu nos olhos dele naquele instante. Ninguém veria o desprezo, o controle, a certeza absoluta de que ela era dele e que ele podia fazer com ela o que quisesse. Victor a levou até um corredor lateral, longe das câmeras, longe dos convidados. Sua mão ainda estava em suas costas, ainda era firme, ainda era uma prisão disfarçada de proteção. "Você precisa aprender a se comportar", disse ele, sua voz agora baixa, apenas para ela. Você estava com aquele olhar estranho. As pessoas notam essas coisas. As pessoas vão pensar que algo está errado com você. "Nada está errado comigo", respondeu Isadora. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Victor parou de caminhar, virou-se para ela, e por um instante, seu rosto mostrou algo que ele normalmente guardava bem longe, uma raiva que era quase primitiva. Mas então ele respirou fundo e aquele sorriso voltou. Aquele sorriso que ela havia aprendido a temer. "Claro que não", disse ele. "Nada está errado com você. Você é perfeita. Você é exatamente como eu a fiz ser." Ele a beijou na testa, um gesto que qualquer pessoa teria interpretado como ternura, e depois a guiou em direção ao banheiro de hóspedes. "Descansa um pouco", disse ele. "Eu vou cuidar dos convidados. Quando você se sentir melhor, volta para me encontrar." "E Isadora?" Ele esperou até que ela o olhasse nos olhos. "Sorri melhor da próxima vez." Ela entrou no banheiro. A porta se fechou atrás dela com um clique que soou como uma fechadura. O banheiro era luxuoso. Mármores italianos, torneiras de ouro, espelhos que refletiam a luz de forma que tornava qualquer pessoa mais bonita do que ela realmente era. Mas Isadora não viu nada disso. Ela viu apenas a si mesma, e pela primeira vez em 8 anos realmente a viu. Isadora se apoiou na pia de mármore, respirando fundo. Seu reflexo no espelho era o de uma mulher que ela não reconhecia, ou talvez reconhecesse demais. Os olhos estavam vermelhos apesar da maquiagem perfeita. As mãos tremiam. O vestido branco pérola, que havia custado o equivalente a um carro, agora parecia uma gaiola de cristal. Ela abriu a torneira e deixou a água fria correr sobre seus pulsos. A sensação era quase anestésica. Fechou os olhos e permitiu que a água a tocasse.
como se pudesse lavar algo que não era apenas sujeira. 8 anos. 8 anos desde aquele primeiro encontro em um coquetel de negócios, quando Victor havia se aproximado dela com aquele sorriso que todos diziam ser irresistível. Ela era jovem então, 28 anos, uma arquiteta iniciante com projetos pequenos, mas significativos, uma vida que era inteiramente sua. Ele havia dito que admirava sua independência. Havia dito que queria uma mulher forte ao seu lado. Mentira. O que ele queria era alguém que pudesse moldar, alguém que pudesse fazer acreditar que era fraca, alguém que pudesse controlar. Os primeiros meses foram perfeitos, ou assim havia parecido. Flores caras, jantares em restaurantes impossíveis de conseguir reserva, viagens para cidades que ela sempre quis conhecer. Mas havia pequenas coisas, comentários sobre suas roupas, sugestões sobre como ela deveria pentear o cabelo, críticas sutis sobre seus projetos de arquitetura. Bonito, querida, mas um pouco ingênuo, não acha? Depois vieram as restrições. Ele não gostava que ela saísse com amigas. Ele preferia que ela focasse em casa. Ele acreditava que uma mulher casada com um homem como ele não precisava trabalhar. Ele tinha planos para ela. Planos que não incluíam sua carreira. Ela havia deixado o escritório de arquitetura 6 meses após o casamento. Havia dito que era uma decisão dela, mas ambos sabiam a verdade. Isadora abriu os olhos e encarou seu reflexo novamente. Naquele espelho do banheiro do Belmont Hotel, sob as luzes que suavizavam tudo, ela viu finalmente o que havia estado ignorando. Uma mulher que havia desaparecido. Ela se endireitou, secou as mãos em uma toalha de linho branco e então fez algo que não havia feito em anos. Saiu do banheiro sem pedir permissão. Caminhou pelo corredor do hotel, longe da festa, em direção às escadas de serviço. Seu coração batia acelerado. Havia uma sensação estranha em seu peito. Era medo, sim, mas também era algo mais. Era raiva. Era clareza. Subiu 2 lances de escadas até o andar onde eles estavam hospedados. O hotel havia reservado a suíte presidencial para eles, porque Victor nunca ficava em qualquer outro lugar. Entrou no quarto usando o cartão-chave que tinha na bolsa. A suíte era vasta, decorada em tons neutros que custavam uma fortuna para parecerem simples. Havia uma sala de estar, um quarto, um escritório, e foi para o escritório que Isadora se dirigiu. Victor tinha um hábito. Ele nunca desligava completamente de seus negócios, mesmo em viagens. Havia sempre um laptop, sempre documentos, sempre algo relacionado ao seu império. Ele acreditava que ela era tão ingênua, tão dependente, tão confusa, que nunca pensaria em olhar para essas coisas. Ela havia começado a olhar 3 semanas atrás. Tudo havia começado por acaso. Ela procurava por um número de confirmação de um voo que Victor havia marcado para ela ir visitar sua tia idosa em um vilarejo no interior. Ele havia deixado o laptop aberto na sala de estar enquanto tomava banho. Ela havia digitado seu nome na barra de pesquisa, apenas para encontrar o e-mail com a confirmação, mas o que encontrou foi bem diferente. Pastas com nomes criptografados, planilhas com números que não faziam sentido, e-mails com pessoas cujos nomes ela reconhecia de noticiários, pessoas envolvidas em investigações, pessoas que a polícia estava procurando. Seu primeiro instinto havia sido fechar tudo e fingir que não havia visto nada. Mas algo, aquela mesma coisa que agora a fazia caminhar pelo quarto enquanto a festa acontecia lá embaixo, a fez continuar procurando. Ela havia encontrado provas de fraude imobiliária. Documentos que mostravam que prédios que Victor havia construído tinham estruturas falsificadas, que ele havia subornado inspetores para aprovarem projetos que não atendiam aos códigos de segurança. Havia contas em paraísos fiscais, movimentações de dinheiro que não tinham origem clara, conexões com pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro. E havia fotos de Victor com homens que ela reconhecia de noticiários sobre crime organizado, fotos de reuniões em escritórios privados, de assinaturas em contratos que não deveriam existir. Ela havia tirado screenshots de tudo, havia criado um e-mail anônimo
e havia enviado para si mesma, para uma conta que Victor não conhecia, protegida por uma senha que apenas ela sabia. Naquela noite, enquanto a festa acontecia, enquanto ela estava sendo humilhada diante de todos, aqueles documentos estavam seguros em um servidor na nuvem, esperando. Isadora abriu o laptop de Victor. Sua senha era fácil, o aniversário dela, porque ele acreditava que isso era romântico, que isso significava que ela era sua. Ela navegou pelas pastas, confirmando que tudo ainda estava ali. Tudo ainda era real. Ela ouviu passos no corredor. Seu coração disparou. Mas os passos passaram. Continuaram em outra direção. Ela fechou o laptop e se afastou do escritório. Voltou para o quarto, sentou-se na cama, aquela cama onde Victor a tocava quando queria, onde ela havia aprendido a fingir prazer, porque recusar era pior do que consentir, e permitiu que a realidade finalmente a atingisse. Ela tinha provas. Ela tinha documentos que poderiam destruir tudo o que Victor havia construído. Ela tinha poder. E pela primeira vez em 8 anos, ela se perguntou, e se ela o usasse? A porta da suíte se abriu. Victor entrou, ainda usando o terno impecável, ainda com aquele sorriso nos lábios. Seus olhos varrederam o quarto e encontraram Isadora sentada na cama. "Você subiu sozinha", disse ele. Não era uma pergunta. "Eu precisava descansar", respondeu ela. Sua voz era calma e isso a surpreendeu. Victor caminhou em sua direção. Havia algo em seu andar que era predatório. Ele se sentou ao seu lado, colocou a mão em sua coxa, um gesto que deveria ser íntimo, mas que era apenas possessivo, e inclinou a cabeça para beijá-la. Ela o deixou, porque recusar era pior, porque ela precisava que ele acreditasse que nada havia mudado, porque agora ela tinha um plano que estava apenas começando a tomar forma. "Você vai voltar para a festa comigo em 10 minutos", disse Victor, sua mão ainda em sua coxa. "Você vai sorrir. Você vai ser perfeita. E você vai me lembrar por que você é minha." "Sim", respondeu Isadora. "Sim, o quê?" "Sim, meu amor." Ele sorriu satisfeito e se levantou. Caminhou até o banheiro para se retocar. E Isadora permaneceu sentada na cama, com as mãos tremendo, mas com os olhos finalmente claros. Ela tinha documentos. Ela tinha provas. Ela tinha segredos que poderiam destruir um império. E pela primeira vez ela se perguntou se tinha coragem de usá-los. Os dias que se seguiram à festa foram os mais longos da vida de Isadora. Ela retornou ao salão do Belmont com Victor, sorriu para as câmeras, dançou quando ele a puxou para a pista e fingiu que nada havia mudado. Mas tudo havia mudado. Ela podia sentir isso em cada célula do seu corpo. Uma sensação de despertar que não podia ser revertida. De volta à mansão, em um bairro tão exclusivo que tinha apenas 7 casas em toda a rua, Isadora começou a se mover com cuidado. Victor havia viajado para São Paulo no dia seguinte à festa para uma reunião com investidores. Ele estaria fora por 3 dias. 3 dias era tempo suficiente. Ela esperou até que ele saísse de casa, até que o carro com motorista desaparecesse no portão de ferro. Então, com as mãos ainda tremendo, ela se dirigiu ao escritório privado de Victor, aquele cômodo que ele havia deixado claro que era apenas dele, onde ela não deveria entrar sem permissão. A porta estava trancada, mas ela conhecia o lugar onde ele guardava a chave. Embaixo de um vaso de porcelana Ming que havia custado mais do que a casa da sua mãe. Ela abriu a porta e entrou. O escritório era como um santuário do poder. Paredes revestidas de madeira escura, estantes com livros que Victor nunca havia lido, uma mesa de mogno maciço que parecia ter sido esculpida por deuses. Havia um quadro na parede, uma pintura abstrata que ele havia comprado em um leilão, que custava mais do que a maioria das casas brasileiras. Isadora se sentou na cadeira de couro de Victor. Pela primeira vez, permitiu-se estar naquele espaço sem pedir permissão, sem se sentir como uma invasora. Abriu a gaveta da mesa. Documentos, contratos, cartões, de crédito com nomes que não eram o dele. Ela fotografou tudo com o celular, enviando as imagens para aquele e-mail anônimo que havia criado. Depois, abriu o laptop.
A senha ainda era a mesma. Ela navegou pelas pastas, procurando por coisas que não havia visto antes, e encontrou uma pasta chamada Operações Especiais. Dentro dela havia e-mails entre Victor e pessoas cujos nomes ela reconhecia, homens envolvidos em esquemas de corrupção que haviam sido noticiados. Havia também comunicações com funcionários públicos, com inspetores de obras, com políticos, tudo documentado, tudo datado, mas havia algo mais, uma subpasta chamada Arquivo Pessoal. Dentro dela, fotografias de Victor com um homem que ela reconhecia imediatamente, seu pai. Seu pai havia morrido 8 anos atrás. Um acidente de carro, haviam dito. Ele havia saído de uma reunião de negócios e seu carro havia capotado na rodovia. Morte instantânea. Caso encerrado. Mas ali, naquelas fotografias, havia Victor e seu pai juntos, em escritórios, em restaurantes, em reuniões que pareciam ser de negócios. As fotos eram de apenas 1 ano antes da morte dele. Isadora sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela abriu um arquivo de texto que estava na mesma pasta. Era um relatório escrito em linguagem técnica sobre uma negociação de propriedade que havia encontrado resistência e que havia sido resolvida através de meios alternativos. Seu pai havia sido um empresário respeitado. Ele havia construído uma fortuna em negócios imobiliários, antes de Victor chegar e conquistar o mercado com seus métodos questionáveis. Isadora leu o relatório novamente. E novamente. As palavras pareciam estar em um código que ela estava apenas começando a decifrar. Meios alternativos. Seu pai havia morrido em um acidente de carro. Ela fotografou tudo. Cada página, cada e-mail, cada fotografia. Suas mãos estavam tão frias que mal conseguia segurar o celular. Quando terminou, ela se sentou na cadeira de Victor por um longo tempo, apenas respirando. A sala ao seu redor parecia estar girando. 8 anos. 8 anos ela havia estado casada com um homem que talvez, apenas talvez, tivesse algo a ver com a morte de seu pai. Ela se levantou e saiu do escritório, fechando a porta cuidadosamente atrás de si. Colocou a chave de volta embaixo do vaso. Caminhou pela mansão como se estivesse em um sonho. Na cozinha, ela se preparou um chá. Suas mãos ainda tremiam. Ela se sentou à mesa de vidro e mármore, olhando para o jardim que havia sido projetado por um paisagista famoso, e permitiu-se chorar. Mas não era apenas choro de tristeza. Era também choro de raiva. Era choro de alguém que havia finalmente compreendido que havia sido enganada de forma muito mais profunda do que havia imaginado. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Victor. Reunião indo bem. Volta amanhã. Não esqueça de confirmar o jantar de quinta com o Silveira. Ela olhou para a mensagem e não respondeu. Pela primeira vez em 8 anos, ela não respondeu imediatamente a um pedido dele. Naquela noite, ela deitou na cama do quarto de hóspedes, porque não podia suportar a ideia de dormir na cama que compartilhava com ele, e fez uma lista mental de tudo o que sabia. 1. Victor havia fraudado projetos imobiliários. 2. Victor havia subornado funcionários públicos. 3. Victor estava envolvido com criminosos. 4. Victor havia se aproximado dela sabendo quem era seu pai. 5. Seu pai havia morrido em circunstâncias que agora pareciam suspeitas. Ela precisava de ajuda. Ela precisava de alguém que pudesse entender o que aqueles documentos significavam. Alguém que pudesse ajudá-la a descobrir a verdade sobre seu pai. Mas como? Victor a monitorava. Ele controlava suas contas bancárias, seu celular, suas amizades. Ele havia isolado-a tão completamente que ela não tinha ninguém em quem pudesse confiar. Ou tinha, sua tia Margarida. Ela vivia em um vilarejo no interior, longe de tudo, longe de Victor. Isadora havia visitado-a apenas uma vez desde o casamento. Aquela viagem que Victor havia marcado, aquela viagem que ele havia permitido. Sua tia era viúva, não tinha filhos, e havia sempre sido uma mulher forte, independente, alguém que não levava desaforo de ninguém. Isadora se levantou da cama, caminhou até o escritório de Victor novamente, porque agora ela tinha permissão de estar ali
porque ele não podia a controlar de São Paulo, e abriu o laptop. Ela procurou por informações sobre a morte de seu pai, noticiários antigos, relatórios de polícia, qualquer coisa que pudesse dar-lhe pistas. O que encontrou foi muito pouco. Um breve relato de que havia sido um acidente, que o motorista havia perdido o controle, que não havia sinais de foul play. Mas havia uma data, havia um local, havia um nome de um delegado que havia investigado o caso. Isadora escreveu tudo em um caderno que escondia embaixo do colchão. Depois deletou o histórico do navegador e fechou o laptop. Quando Victor retornou no dia seguinte, ela estava esperando-o na porta, com um sorriso nos lábios. Ele a beijou, e ela se deixou beijar. Ele a tocou, e ela se deixou tocar. Ele a possuiu, e ela fingiu que era amor. Mas enquanto ele dormia ao seu lado, Isadora permanecia acordada, seus olhos abertos na escuridão, seu coração batendo com uma determinação que ela não havia sentido em anos. Ela precisava sair. Ela precisava de tempo. Ela precisava descobrir a verdade. E ela sabia exatamente como fazer isso. Isadora passou as 2 semanas seguintes em um estado de preparação silenciosa. Cada movimento era calculado. Cada ação era parte de um plano que ela estava montando peça por peça, como um quebra-cabeça que apenas ela podia ver. Ela começou pequeno. Pediu a Victor permissão para visitar sua tia, algo que ela havia feito apenas uma vez desde o casamento, e que ele havia permitido apenas porque sua tia era idosa e inofensiva, nas palavras dele. Victor concordou, mas com condições. Ela deveria levar o celular. Ela deveria enviar mensagens a cada poucas horas. Ela deveria voltar em exatamente 1 semana. Claro, meu amor, respondeu Isadora, com aquele sorriso que havia aperfeiçoado. Mas enquanto Victor dormia, ela fez algo que nunca havia feito antes. Abriu uma conta bancária em seu nome. Um banco diferente, uma agência longe de casa, usando um computador de um café que ela visitou sozinha, uma atividade que Victor havia permitido porque era inofensiva. Ela transferiu pequenas quantias de sua conta, quantias tão pequenas que ele não notaria, dinheiro que ela havia economizado ao longo dos anos com a mesada que ele lhe dava. Depois ela começou a guardar coisas, roupas extras, documentos pessoais, uma mala pequena que ela escondia no fundo do armário, embaixo de caixas de sapatos que Victor nunca havia visto. Tudo era preparação. Tudo era escape. 1 semana antes de sua viagem planejada, Isadora fez algo ainda mais arriscado. Ela ligou para a delegacia onde o caso de seu pai havia sido investigado. Disse que era uma pesquisadora fazendo um trabalho sobre acidentes de trânsito e que gostaria de falar com o delegado que havia investigado o caso de um acidente específico. O delegado havia se aposentado, disseram-lhe, mas havia um número de telefone. Ela anotou o número em um papel que queimou na pia da cozinha assim que terminou de memorizá-lo. 2 dias depois, quando Victor estava em uma reunião de negócios, ela usou o telefone fixo da casa, um telefone que ele não monitorava porque era antigo e inútil, e ligou para o delegado aposentado. Meu nome é Isadora, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. Meu pai morreu em um acidente de carro há 8 anos. Seu nome era Paulo Ferreira. Você investigou o caso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim, respondeu o homem, sua voz cuidadosa. Eu me lembro. Por quê? Eu tenho razões para acreditar que o acidente pode não ter sido um acidente, disse Isadora. Eu tenho documentos, fotografias. Eu preciso de ajuda para entender o que eles significam. Outra pausa. Mais longa desta vez. Quem é você realmente? Perguntou o delegado. Sou a filha de Paulo Ferreira e estou em perigo. O delegado respirou fundo. Onde você está agora? Em casa, mas vou sair em alguns dias. Vou para um vilarejo no interior. Posso enviar os documentos para você? Não pelo e-mail, disse o delegado rapidamente. Nunca pelo e-mail. Você tem um lugar seguro para guardar isso? Sim, minha tia. Bom, leve tudo para sua tia. Eu vou até lá. Mas, Isadora, você precisa ser muito cuidadosa.
Se o que você está dizendo é verdade, então você está lidando com pessoas perigosas. Ela sabia disso. Ela havia sempre sabido disso em algum nível profundo. Mas ouvir alguém dizendo em voz alta a tornou real de forma que documentos e fotografias nunca poderiam fazer. Eu sei, respondeu ela. E há algo mais que você precisa saber, continuou o delegado. Quando investigamos o acidente de seu pai, havia algumas inconsistências. Nada que pudéssemos provar na época, mas havia sinais de que o carro havia sido manipulado. Os freios. Eles não funcionavam corretamente. Mas o caso foi fechado rapidamente. Muito rapidamente. Havia pressão de cima para que fosse considerado apenas um acidente. Isadora sentiu o ar sair de seus pulmões. Você está dizendo que foi assassinato. Estou dizendo que havia razões para suspeitar. Mas na época não tínhamos provas. E havia pressão política. Seu pai tinha negócios com pessoas poderosas. Algumas delas não eram respeitáveis. Victor Mendonça, disse Isadora. Sim, respondeu o delegado. Eu soube que você se casou com ele. Isso me preocupou na época, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Isadora desligou o telefone alguns minutos depois. Suas mãos estavam tão frias que ela mal conseguia segurá-lo. Seu pai havia sido assassinado. Não havia acidente. Havia sido deliberado. E Victor, o homem com quem ela havia dormido por 8 anos, o homem que a controlava, que a humilhava, que a fazia acreditar que era fraca, havia sido parte disso. Ou talvez tivesse sido mais do que parte disso. Talvez tivesse sido o arquiteto. Naquela noite, quando Victor chegou em casa, Isadora estava na cozinha, preparando o jantar. Ele a beijou na nuca, um gesto que ela agora reconhecia como marcação de território, e perguntou como havia sido seu dia. Tranquilo, respondeu ela. Estou ansiosa pela viagem para visitar minha tia. Claro que está, disse Victor, sentando-se à mesa. Você precisa desses pequenos escapes. Você fica tensa quando fica muito tempo em casa. Eu entendo. Todos nós precisamos de um pouco de espaço às vezes. Ele estava sendo gentil. Isso era quase pior do que quando era cruel, porque ela sabia agora que essa gentileza era apenas outra forma de controle. Era a gentileza de alguém que acreditava que tinha você completamente em suas mãos. Sim, respondeu Isadora, colocando o prato diante dele. Obrigada por entender. Você sempre foi uma mulher sensata, disse Victor, começando a comer. É por isso que eu a amo. Você não faz perguntas, você não causa problemas. Você apenas existe da forma que eu preciso que você exista. Isadora se sentou ao seu lado e comeu em silêncio. Mas enquanto comia, ela pensava em seu pai. Ela pensava em 8 anos de sua vida roubados. Ela pensava em todas as vezes que havia se questionado se era louca, se era fraca, se merecia o tratamento que recebia. Ela não era nenhuma dessas coisas. 3 dias depois, Isadora fez sua mala. Victor a ajudou, escolhendo quais roupas ela deveria levar. Roupas simples, nada que chamasse atenção. Nada que mostrasse que ela era a esposa de um homem rico. Ele gostava de que ela parecesse modesta quando visitava sua tia. Era parte do controle. Era parte de mantê-la pequena. Você vai me ligar todos os dias, disse ele, enquanto ela fechava a mala. Claro, respondeu Isadora. E você vai voltar em exatamente 1 semana. Sim, porque você me pertence. Isadora, você entende isso, certo? Você é minha. Ela o olhou nos olhos, e pela primeira vez em 8 anos, ela viu a verdade completa naquele olhar. Viu a possessividade, viu a falta de empatia, viu a certeza absoluta de que ele podia fazer com ela o que quisesse. Sim, respondeu ela. Eu entendo. Mas enquanto dizia isso, ela pensava em seu pai. Ela pensava no delegado. Ela pensava nos documentos que havia fotografado, nos segredos que havia guardado. Ela pensava em liberdade. No dia seguinte, Victor a levou até o ônibus. Ele a beijou na boca. Um beijo, que era mais uma marca de propriedade do que um gesto de afeto, e sussurrou em seu ouvido. Volta para mim. Isadora subiu no ônibus, encontrou seu assento e não olhou para trás.
Enquanto o ônibus saía da estação, ela jogou o celular que Victor havia lhe dado pela janela. Viu-o cair na rua, desaparecer entre os carros. Ela tinha uma semana. Uma semana para descobrir a verdade. Uma semana para decidir se tinha coragem de destruir o homem que havia destruído seu pai. Uma semana para finalmente se libertar. O vilarejo de São Benedito era o tipo de lugar que o tempo havia esquecido. Casarões coloniais com fachadas desbotadas, ruas de paralelepípedo, uma praça central, onde idosos se sentavam à sombra de árvores centenárias. Era o oposto completo da mansão de Victor, da cidade grande, de tudo aquilo que havia definido a vida de Isadora nos últimos 8 anos. Sua tia Margarida morava em uma casa de 2 andares na rua principal, uma construção que havia pertencido à família há gerações. Quando Isadora desceu do ônibus, puxando uma mala pequena, foi recebida por uma mulher de 72 anos, que ainda tinha os olhos mais vivos e claros que qualquer pessoa que ela conhecia. "Meu Deus, menina", disse Margarida, abraçando-a na porta. "Você está pálida. Você está comendo direito?" "Oi, tia", respondeu Isadora, permitindo-se chorar pela primeira vez desde que havia jogado o celular pela janela do táxi. Margarida a levou para dentro, fechou a porta e não fez perguntas. Simplesmente a colocou em um quarto no 2º andar. Um quarto que havia sido de sua mãe, que havia morrido quando Isadora tinha apenas 5 anos, e lhe trouxe chá quente com mel. "Você vai ficar bem aqui", disse Margarida, sentando-se na cama ao seu lado. "Ninguém vai te encontrar, ninguém vai te incomodar." "Como você sabe que eu não quero ser encontrada?" perguntou Isadora. Margarida sorriu, um sorriso triste, mas sábio. "Porque conheço aquele homem com quem você se casou. Porque vi você encolhendo a cada vez que vinha me visitar. Porque uma mulher não joga seu celular pela janela de um táxi, a menos que esteja fugindo de algo muito sério." Isadora a olhou, surpresa. "Você sabia?" "Eu suspeitava", respondeu Margarida. "Seu pai também suspeitava antes de morrer. Ele me ligou uma semana antes do acidente. Disse que havia descoberto algo sobre aquele rapaz, sobre os negócios dele. Disse que estava preocupado com você." "Você nunca me contou isso", disse Isadora, sua voz quebrando, "porque você estava apaixonada, ou acreditava estar, e porque depois ele morreu, e você se casou com aquele homem de qualquer forma, e eu não tinha provas de nada, apenas suspeitas de uma velha mulher." Isadora respirou fundo. "Eu tenho provas agora, tia. Eu tenho documentos, fotografias. Eu tenho razões para acreditar que Victor pode ter tido algo a ver com a morte do papai." Margarida piscou, mas seu rosto não mostrou surpresa, como se ela já soubesse disso em algum nível profundo. "Mostre-me", disse ela simplesmente. Isadora abriu a mala e tirou o caderno onde havia anotado tudo. Mostrou as fotografias que havia tirado com o celular. Fotografias que havia transferido para um pendrive que guardava em seu sutiã. Mostrou os nomes, as datas, os números das contas bancárias. Margarida leu tudo em silêncio, seus olhos percorrendo cada página com uma intensidade que Isadora nunca havia visto nela antes. "Isso é grave", disse Margarida finalmente. "Muito grave. Você precisa levar isso para a polícia." "Não posso", respondeu Isadora. "Victor tem conexões. Ele tem poder. Se eu fizer isso agora sem estar segura, ele vai me encontrar. Ele vai me silenciar." "Então o que você quer fazer?" Isadora hesitou. Ela havia estado pensando nisso durante toda a viagem de ônibus, durante cada quilômetro que a afastava de Victor. "Eu preciso de ajuda. Preciso de alguém que possa investigar isso sem que ele saiba. Alguém que tenha poder suficiente para proteger-me." Como se em resposta a isso, o telefone de Margarida tocou. Ela se levantou e foi atender na cozinha. Isadora ouviu uma conversa breve em voz baixa. Depois Margarida retornou. "Era o delegado Ribeiro", disse ela. "Ele está vindo para cá, ele quer falar com você." O delegado chegou uma hora depois. Era um homem de 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos e um rosto que havia visto coisas demais. Ele se apresentou formalmente, recusou chá e se sentou na sala de estar com um caderno de notas.
Você tem os documentos? Perguntou ele. Isadora mostrou o pendrive. O delegado o conectou em um laptop antigo que Margarida tinha na sala e começou a examinar os arquivos. Conforme lia, seu rosto se endureceu. Isso é suficiente para abrir uma investigação formal, disse ele finalmente. Mas você precisa entender algo, Isadora. Se você fizer isso, se você denunciar esse homem, sua vida vai mudar completamente. Não há volta. Eu sei, respondeu Isadora. Você vai precisar testemunhar. Você vai precisar enfrentar advogados dele em tribunal. Você vai precisar estar preparada para que ele tente destruir sua reputação, para que ele tente fazer você parecer louca, para que ele tente convencer o mundo de que você está mentindo. Eu sei, repetiu Isadora. E há algo mais, continuou o delegado. Se o que você está sugerindo é verdade, se seu marido realmente teve algo a ver com a morte de seu pai, então você está lidando com alguém que é capaz de matar, alguém que já matou. Você tem certeza de que quer fazer isso? Isadora olhou para sua tia. Margarida estava sentada ao seu lado, sua mão em seu ombro, oferecendo suporte silencioso. Sim, disse Isadora. Eu tenho certeza. O delegado assentiu lentamente. Então aqui está o que vamos fazer. Você vai ficar aqui, segura com sua tia. Eu vou levar esses documentos para meus contatos na promotoria. Vou iniciar uma investigação preliminar. Enquanto isso, você precisa manter contato com seu marido. Você precisa fazer ele acreditar que você está apenas visitando sua tia, que tudo está normal. Como? Perguntou Isadora. Eu joguei meu celular fora. Você vai comprar um novo, disse o delegado. Um celular simples, barato. Você vai ligar para ele a cada 2 dias, como ele pediu. Você vai dizer que está tendo um tempo de qualidade com sua tia, que está se sentindo melhor, que mal vê a hora de voltar para casa. Você quer que eu minta para ele. Eu quero que você o mantenha calmo enquanto nós investigamos. Se ele suspeitar que você sabe algo, se ele suspeitar que você fugiu, ele pode tentar encontrá-la, ou pior. Isadora assentiu. Ela entendia. Ela havia vivido 8 anos mentindo para Victor, fingindo ser alguém que não era. Mas alguns dias não fariam diferença. Naquela noite, ela comprou um celular em uma loja de eletrônicos no vilarejo. Um telefone básico, sem câmera, sem muitos recursos. Ligou para a casa de Victor usando o número que havia memorizado. Ele atendeu na segunda chamada. Isadora, disse ele, sua voz contendo uma mistura de alívio e irritação. Onde você estava? Por que não ligou antes? Desculpa, meu amor, respondeu ela, sua voz doce e submissa. Meu celular caiu do táxi e quebrou. Eu só consegui comprar um novo hoje. Você é tão desastrada, disse Victor, mas havia um tom de diversão em sua voz. Como está sua tia? Bem, ela está bem. Estou ajudando-a com algumas coisas na casa. Estou tendo um tempo realmente bom aqui. Estou me sentindo melhor. Bom, respondeu Victor, porque eu sinto sua falta. A casa está vazia sem você. Mentira. Ele não sentia falta dela. Ele sentia falta do controle que tinha sobre ela. Mas Isadora apenas disse, eu também sinto sua falta. Eu vou voltar em alguns dias, como combinado. Perfeito, disse Victor. Eu tenho uma surpresa para você quando você voltar. Algo especial. Depois que desligou, Isadora sentou-se na cama e tremeu. Uma surpresa. Ela se perguntava o que isso significava. Ela se perguntava se ele suspeitava de algo. Ela se perguntava se, ao jogar o celular pela janela, ela havia cometido um erro que ele havia notado. Mas não havia volta agora. Ela havia começado algo que precisava terminar. Os dias seguintes foram uma mistura de espera e preparação. O delegado retornou com notícias. A promotoria havia aberto uma investigação formal. Haveria uma busca e apreensão na casa de Victor, em seus escritórios, em suas contas bancárias. Mas tudo precisava ser feito com cuidado, com sigilo, para que ele não tivesse tempo de destruir provas. Isadora continuou ligando para Victor a cada 2 dias. Ela continuou fingindo que estava apenas tendo um tempo com sua tia. Ela continuou sendo a mulher submissa que ele havia moldado, mas por dentro ela estava se preparando.
Ela estava se tornando alguém nova, alguém que não tinha medo. E quando o delegado finalmente disse que era hora de voltar para casa, que a investigação estava pronta para ser deflagrada, Isadora respirou fundo e assentiu. Eu vou voltar, disse ela, e quando ele me perguntar sobre aquela surpresa, eu vou estar pronta. O ônibus entrou na cidade no final da tarde, quando o sol começava a descer atrás dos edifícios. Isadora olhou pela janela e viu a paisagem urbana retornando. Os prédios altos, os carros, a multidão de pessoas que não a conheciam e não se importavam com ela. Era estranho estar de volta. Era estranho saber que tudo havia mudado, mas que nada parecia diferente. Victor estava esperando-a na estação de ônibus. Ele estava usando um terno azul marinho e havia flores em suas mãos, rosas vermelhas, o tipo de gesto que qualquer observador interpretaria como romântico. Mas Isadora sabia melhor. Sabia que aquelas flores eram apenas outra forma de marcação de território, outra forma de mostrar ao mundo que ela era sua. Minha querida, disse ele, beijando-a na boca enquanto a abraçava. Como senti sua falta. Eu também, respondeu Isadora, permitindo-se ficar nos braços dele por um momento. Ela precisava que ele acreditasse que nada havia mudado. Precisava que ele continuasse confiante, que continuasse se sentindo seguro. No carro, ele dirigiu com uma mão no seu joelho, conversando sobre seus negócios, sobre reuniões que havia tido, sobre projetos que estava desenvolvendo. Isadora ouviu com atenção, respondendo nos momentos certos, rindo quando era apropriado. Era uma performance que ela havia aperfeiçoado ao longo de 8 anos. Você está diferente, disse Victor de repente, seus olhos saindo da estrada por um momento para olhá-la. O coração de Isadora acelerou. Diferente como? Mais calma, mais aceitadora. Eu gosto disso. Aquele tempo com sua tia fez bem para você. Sim, respondeu Isadora, te fez bem mesmo. Quando chegaram à mansão, Victor a levou diretamente para o quarto. Ele a beijou, a tocou, a possuiu, e Isadora fingiu prazer como havia feito tantas vezes antes. Mas desta vez, enquanto ele dormia ao seu lado, ela não ficou acordada pensando em como escapar. Ela ficou acordada sabendo que o escape já havia começado. Na manhã seguinte, enquanto Victor tomava café, seu celular tocou. Ele atendeu e sua expressão mudou. Não dramaticamente. Victor era muito controlado para isso, mas Isadora viu. Viu a rigidez em sua mandíbula, viu a forma como seus dedos se apertaram ao redor da xícara de café. Entendo, disse ele para quem quer que estivesse do outro lado da linha. Sim, eu vou lidar com isso. Ele desligou e colocou o celular na mesa. Seus olhos encontraram os de Isadora. Parece que há alguns problemas com um de meus projetos, disse ele, sua voz cuidadosamente controlada. Nada sério, apenas questões administrativas que precisam ser resolvidas. Isadora sabia que era mentira, sabia que a investigação havia começado, sabia que, em algum lugar da cidade, policiais estavam se preparando para chegar à sua casa, ao seu escritório, para revistar tudo. Tudo bem? Perguntou ela com preocupação fingida. Tudo bem, respondeu Victor, mas havia algo em seus olhos que não era... Bem, havia uma sombra de dúvida, de preocupação. Apenas negócios. Você não precisa se preocupar com isso. Ele se levantou e saiu da cozinha, indo para seu escritório privado. Isadora o ouviu fazendo chamadas, sua voz cada vez mais tensa. Ela permaneceu na cozinha bebendo seu café e esperando. Foram necessárias apenas 2 horas. A batida na porta foi firme, profissional. Victor estava no escritório quando ouviu. Isadora o viu sair do quarto, seu rosto pálido, seus olhos procurando por respostas que ela não podia dar. Quem é? Perguntou ele, mas já sabia a resposta. Polícia Federal, respondeu uma voz do outro lado da porta. Temos um mandado de busca e apreensão. Isadora viu Victor congelar. Viu o momento exato em que a realidade atingiu-o. Viu o homem que havia controlado sua vida durante 8 anos finalmente compreender que havia perdido o controle. Ele abriu a porta. Havia 4 agentes, 2 homens, 2 mulheres, todos com coletes que diziam Polícia Federal. Um deles apresentou o mandado.
Victor o leu, e sua face se transformou. Raiva, desespero, confusão. Tudo passando por seus traços em rápida sucessão. Isso é um erro, disse ele, sua voz ainda tentando manter aquela autoridade que havia sempre possuído. Eu tenho advogados. Isso não vai ficar assim. Você tem o direito de permanecer em silêncio, começou um dos agentes, e Isadora soube que havia chegado o momento que ela havia estado esperando, preparando-se para, temendo e desejando simultaneamente. Os agentes começaram a revistar a casa. Eles foram direto para o escritório de Victor, porque sabiam exatamente onde procurar, porque haviam sido informados sobre o que procurar. Isadora os viu levando caixas de documentos, o laptop, discos rígidos externos. Ela os viu fotografando a parede, os móveis, tudo. Victor foi colocado em um carro da polícia. Antes de ser levado, ele olhou para Isadora. Seus olhos encontraram os dela, e naquele instante ela viu que ele havia compreendido. Viu que ele sabia que havia sido ela, que ela havia sido a responsável por tudo isso. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas um dos agentes o guiou para dentro do carro. A porta se fechou, e ele desapareceu. Isadora permaneceu na sala de estar, cercada por agentes que continuavam trabalhando, e permitiu-se respirar. Apenas respirar. Não chorar, não comemorar, não fazer nada além de respirar. Uma das agentes se aproximou dela. Era uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelos pretos presos em um coque. Você é Isadora Mendonça? Perguntou. Sim, respondeu Isadora. Eu sou a delegada Silva. O delegado Ribeiro falou sobre você. Você está bem? Isadora não respondeu imediatamente. Estava bem? Ela não sabia. Ela havia passado 8 anos sendo controlada, manipulada, abusada. Ela havia fugido. Ela havia colaborado com a polícia. Ela havia feito seu marido ser preso. Eu acho que sim, respondeu finalmente. Nós vamos precisar de você para testemunhar, disse a delegada Silva. Você tem documentos, provas. Tudo está com o delegado Ribeiro, respondeu Isadora. Ele tem tudo o que você precisa. A delegada assentiu. Bom, você vai precisar de proteção enquanto isso. Você tem um lugar seguro para ficar? Alguém em quem possa confiar? Isadora pensou em sua tia. Pensou no delegado Ribeiro. Pensou em todas as pessoas que haviam a ajudado a chegar até aqui. Sim, respondeu. Tenho. Naquela noite, enquanto a mansão era processada como cena de crime, ou quase isso, porque não havia crime violento, mas havia crime mesmo assim, Isadora fez uma mala. Não a mala pequena que havia levado para a casa de sua tia. Uma mala maior. Uma mala que significava que ela não estava voltando. Ela deixou uma carta para Victor na mesa da cozinha. Não era uma carta de despedida, era uma carta de explicação. Ela escreveu sobre 8 anos de controle, sobre humilhações, sobre a forma como ele a havia moldado para ser alguém que ela não era. Ela escreveu sobre seu pai, sobre as suspeitas que havia, sobre os documentos que havia encontrado. E no final, ela escreveu: Você me disse que eu era fraca. Você me disse que eu era confusa. Você me disse que eu era nada sem você. Mas você estava errado. Eu sou mais forte do que você jamais será, porque você construiu seu poder sobre mentiras e corrupção, e eu construí meu poder sobre a verdade. Ela assinou com seu nome completo, Isadora Ferreira Mendonça, e deixou a carta na mesa. Depois, ela chamou um táxi. Não jogou o celular pela janela desta vez. Simplesmente o deixou na casa, desligado, inútil. Enquanto o táxi a levava para a estação de ônibus, Isadora olhou pela janela e viu a cidade passar. Viu as ruas que havia conhecido por 8 anos, os lugares onde havia fingido ser alguém que não era. E se despediu de tudo isso. O ônibus para São Benedito saía à meia-noite. Isadora comprou uma passagem e se sentou no banco de trás, observando as pessoas entrarem e saírem. Ninguém a reconhecia. Ninguém sabia quem ela era ou o que havia feito. Quando o ônibus começou a se mover, quando a cidade começou a desaparecer atrás dela, Isadora finalmente permitiu-se chorar. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio.
Era choro de alguém que havia finalmente se libertado. Ela não sabia o que viria a seguir. Sabia que haveria julgamentos, testemunhas, advogados. Sabia que Victor lutaria, que tentaria destruir sua reputação, que tentaria convencer o mundo de que ela era louca. Mas ela também sabia que tinha a verdade ao seu lado. E pela primeira vez em 8 anos, a verdade parecia ser suficiente. Os meses que se seguiram foram os mais intensos da vida de Isadora. Ela retornou a São Benedito, onde sua tia a recebeu com um abraço silencioso que dizia mais do que palavras poderiam. Margarida havia preparado o quarto, havia deixado flores na mesa de cabeceira, havia deixado claro que Isadora tinha um lugar onde pertencia, mas não havia tempo para descanso. Havia investigações a conduzir, promotores a encontrar, depoimentos a dar. A investigação sobre Victor Mendonça explodiu como dinamite. Os documentos que Isadora havia fornecido revelaram uma teia de corrupção que se estendia muito além do que ela havia imaginado. Não eram apenas fraudes imobiliárias. Havia subornos a funcionários públicos, lavagem de dinheiro através de contas em paraísos fiscais, conexões com organizações criminosas que operavam em 3 estados. E havia a morte de Paulo Ferreira. O delegado Ribeiro trabalhou com a promotoria para reabrir o caso. Com os documentos que Isadora havia fornecido, as fotografias de Victor com seu pai, os e-mails sobre negociações de propriedade e meios alternativos, foi possível obter um mandado para exumar o corpo de Paulo e realizar uma autópsia mais detalhada. O que encontraram confirmou as suspeitas. Havia sinais de envenenamento. Um veneno raro que havia sido administrado dias antes do acidente. O carro havia sido sabotado, mas não de forma que causasse morte imediata. A combinação de veneno e falha mecânica havia garantido que Paulo Ferreira não sobreviveria. Isadora recebeu a notícia em um escritório da promotoria, sentada ao lado de uma assistente social que havia sido designada para apoiá-la. Quando ouviu as palavras o envenenamento e sabotagem e homicídio premeditado, ela não chorou. Apenas assentiu, como se confirmasse algo que já sabia no fundo de seu ser. "Quem fez isso?" perguntou ela. "Ainda estamos investigando", respondeu o promotor. "Mas os documentos sugerem que seu marido contratou alguém. Há transferências de dinheiro para contas que rastreamos até um homem chamado Ricardo Souza. Ele tem antecedentes criminais, envolvimento com crime organizado." "Ele vai ser preso?" perguntou Isadora. "Estamos trabalhando nisso. Mas, Isadora, você precisa entender algo. Isso significa que seu marido não apenas cometeu fraude. Isso significa que ele cometeu homicídio, que ele matou seu pai." Isadora sabia disso, mas ouvir em voz alta, confirmado por evidências, por ciência, por lei, era diferente. Era real de uma forma que documentos e fotografias nunca poderiam ser. "Eu quero testemunhar", disse ela. "Eu quero estar lá quando ele for julgado." "Você vai ter que enfrentar seus advogados", disse o promotor. "Eles vão tentar desacreditá-la. Eles vão tentar fazer você parecer louca, instável, motivada por vingança." "Deixa eles tentarem", respondeu Isadora. Enquanto a investigação prosseguia, Isadora precisava de um lugar para viver, de uma forma de sustentar a si mesma. Sua tia havia oferecido hospedagem, mas Isadora sabia que não podia depender de caridade, nem mesmo de caridade familiar. Ela precisava reconstruir sua vida. Foi então que conheceu Daniel. Ele era arquiteto, assim como ela havia sido. Trabalhava em um pequeno estúdio de arquitetura em São Benedito, projetando casas, escolas, pequenos edifícios públicos. Seu nome havia sido mencionado por uma amiga de sua tia, alguém que sabia que Isadora tinha experiência em arquitetura e que procurava trabalho. Quando Isadora entrou no estúdio pela primeira vez, Daniel estava inclinado sobre uma mesa de desenho, concentrado em um projeto. Ele era alguns anos mais velho que ela, talvez 45 anos, com cabelos grisalhos e um rosto que havia visto dificuldades, mas que ainda mantinha uma certa leveza. "Você é Isadora?" perguntou ele, olhando para cima quando ela entrou. "Sou", respondeu ela. "Minha mãe falou sobre você",
disse Daniel se levantando e estendendo a mão. Disse que você é arquiteta, que você está procurando trabalho. Sim, respondeu Isadora, apertando sua mão. Eu tenho experiência. Eu trabalhei em alguns projetos antes de mudar de vida. Daniel a observou por um momento, como se pudesse ver através dela, como se compreendesse que havia uma história que ela não estava contando. Bem, eu tenho um projeto que poderia usar sua ajuda, disse ele. É uma escola, pequena, para crianças da comunidade. Nada muito glamuroso, mas é importante. Eu gostaria de ver, respondeu Isadora. Enquanto Daniel mostrava os desenhos, enquanto explicava sua visão para o projeto, Isadora sentiu algo que não havia sentido em anos. Sentiu-se viva, sentiu-se útil, sentiu-se como se estivesse contribuindo para algo que importava. Quando você pode começar? Perguntou Daniel. Amanhã, respondeu Isadora. Nos meses seguintes, enquanto a investigação contra Victor prosseguia nos tribunais, Isadora trabalhou no projeto da escola. Ela passou horas desenhando, planejando, pensando em como criar um espaço que fosse seguro, acolhedor, inspirador para crianças. Era trabalho que a satisfazia de forma que nada em sua vida com Victor jamais havia feito. E lentamente, quase sem perceber, ela começou a reconstruir a si mesma. Daniel era gentil, mas não era fraco. Ele respeitava seu espaço. Não fazia perguntas sobre seu passado, a menos que ela quisesse compartilhar. Quando ela ocasionalmente mencionava Victor, quando ela falava sobre os anos que havia perdido, ele apenas ouvia. Ele não tentava consertar nada. Ele não tentava fazer dela algo que ela não era. 3 meses após começar a trabalhar no estúdio, enquanto estavam revisando os desenhos da escola, Daniel perguntou: "Você quer tomar café comigo? Depois do trabalho?" Isadora hesitou. Ela havia passado tanto tempo sendo controlada que a ideia de fazer algo por vontade própria, sem permissão, ainda a assustava. "Sim", respondeu ela finalmente. "Eu gostaria." O café levou a jantares. Os jantares levaram a caminhadas. As caminhadas levaram a beijos. Beijos que eram diferentes de tudo o que ela havia experimentado antes, porque eram baseados em consentimento, em desejo mútuo, em respeito. Mas havia uma sombra sobre tudo isso. A sombra do julgamento que se aproximava. 6 meses após a prisão de Victor, o julgamento começou. Isadora teve que retornar à cidade grande, teve que ficar em um hotel sob proteção policial, teve que se preparar para enfrentar o homem que havia controlado sua vida. A sala de tribunal estava lotada. Havia jornalistas, curiosos, pessoas que queriam ver o milionário caído. Victor estava sentado ao lado de seus advogados, homens caros, homens que haviam sido contratados para destruir qualquer pessoa que se opusesse a ele. Quando Isadora foi chamada para testemunhar, ela caminhou até o banco das testemunhas com a cabeça erguida. Victor a olhou, e ela viu o desespero em seus olhos. Viu o homem que havia acreditado que a controlava para sempre, finalmente compreender que havia perdido. "Você é Isadora Ferreira Mendonça?" perguntou o promotor. "Sou", respondeu ela. "Você foi casada com o acusado, Victor Mendonça, durante 8 anos?" "Sim." "E durante esse tempo você teve acesso a seus documentos pessoais e profissionais?" "Sim." Ele deixava seu laptop aberto. Ele tinha documentos em seu escritório. Ele não acreditava que eu era inteligente o suficiente para entender o que significavam. Os advogados de Victor começaram seu contra-interrogatório. Eles tentaram fazer parecer que ela era louca, que estava mentindo, que era motivada por ciúmes ou vingança. Eles sugeriram que ela havia falsificado documentos, que havia inventado histórias sobre abuso. Mas Isadora permaneceu calma. Ela respondeu cada pergunta com precisão. Ela não se deixou provocar. E quando um dos advogados perguntou: "Não é verdade que você é apenas uma mulher rejeitada tentando destruir o homem que a deixou?" Ela respondeu: "Não. Eu sou uma mulher que finalmente se recusou a ser destruída por ele." A sala ficou em silêncio. Até o juiz pareceu impressionado. O julgamento durou 3 semanas. As provas eram esmagadoras.
Os documentos que Isadora havia fornecido, combinados com as investigações da polícia, pintavam um quadro claro de fraude, corrupção e homicídio. Victor foi condenado a 25 anos de prisão pela morte de Paulo Ferreira. 15 anos adicionais pelos crimes de fraude, lavagem de dinheiro e suborno. As sentenças seriam cumpridas consecutivamente. Quando o veredicto foi anunciado, Isadora estava na galeria. Ela viu Victor ser levado para fora da sala de tribunal. Viu o homem que havia controlado sua vida finalmente compreender que havia perdido tudo. Mas ela não sentiu alegria. Sentiu apenas alívio. Sentiu apenas a sensação de que um capítulo havia finalmente se fechado. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Isadora ligou para Daniel. Ele foi condenado, disse ela. Eu sei, respondeu Daniel. Vi nos noticiários. Como você está? Cansada, respondeu Isadora. Mas bem, eu acho que estou bem. Quando você volta? Perguntou Daniel. Amanhã, respondeu ela. Eu quero voltar para casa. E quando ela disse casa, ela não estava pensando na mansão onde havia vivido com Victor. Estava pensando em São Benedito. Estava pensando em seu trabalho na escola. Estava pensando em Daniel, em sua tia, em uma vida que estava começando a construir. Uma vida que era inteiramente sua. 2 anos se passaram. A escola que Isadora havia ajudado a projetar foi inaugurada em uma cerimônia que reuniu centenas de pessoas, pais, crianças, professores, autoridades locais. O prédio era lindo, paredes de vidro que permitiam luz natural abundante, salas de aula coloridas, um pátio aberto onde as crianças podiam brincar em segurança. Era um espaço que respirava esperança, que transmitia a mensagem de que cada criança merecia um lugar onde pudesse crescer e aprender. Isadora estava lá, em pé ao lado de Daniel, quando a fita foi cortada. Ela viu as crianças entrando pela primeira vez, viu seus olhos se iluminarem com a descoberta e permitiu-se sentir orgulho. Permitiu-se reconhecer que havia criado algo significativo, algo que duraria muito tempo após ela ter partido. Sua vida em São Benedito havia se transformado de forma que ela nunca teria imaginado possível. O estúdio de arquitetura de Daniel havia crescido. Com Isadora como sócia, um passo que Daniel havia sugerido com cuidado, respeitando sua autonomia, eles haviam começado a receber projetos de outras cidades. Escolas, centros comunitários, casas para famílias de baixa renda. Trabalho que importava. Sua tia Margarida havia envelhecido, mas de forma graciosa. Ela passava seus dias no jardim, cultivando flores, contando histórias para as crianças da vizinhança. Havia uma paz em Margarida que Isadora reconhecia agora como o resultado de uma vida vivida com integridade. E Daniel? Daniel havia se tornado seu companheiro, seu amigo, seu amor. Não era o tipo de amor que havia lido em romances. Não era apaixonado e consumidor. Era algo mais profundo. Era respeito mútuo, admiração, confiança. Era a segurança de saber que alguém a escolhia todos os dias, não porque a controlava, mas porque a amava. 3 meses após a inauguração da escola, Daniel a levou a um restaurante em uma cidade vizinha. Era um lugar simples, mas elegante, com velas nas mesas e uma vista para as montanhas ao longe. Eu tenho algo para você, disse Daniel, colocando uma pequena caixa sobre a mesa. Isadora a abriu. Dentro havia um anel. Não era extravagante, não era feito de ouro ou diamantes caros. Era prata, com um desenho simples que lembrava as linhas de um prédio. É um anel de arquiteta, explicou Daniel. Porque você é uma arquiteta, porque você constrói coisas e porque eu quero construir uma vida com você, se você quiser. Isadora o olhou e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Mas eram lágrimas de felicidade, não de medo ou dor. Sim, respondeu ela. Sim, eu quero. Eles se casaram 3 meses depois, em uma cerimônia pequena em São Benedito. Sua tia estava presente, o delegado Ribeiro estava presente, amigos que Isadora havia feito nos últimos 2 anos estavam presentes. Não havia fotógrafos, não havia imprensa,
Não havia nada além de pessoas que a amavam reunidas para celebrar seu novo começo. Mas enquanto Isadora vivia essa vida nova, enquanto construía algo significativo, havia uma sombra que não desaparecia completamente. Victor ainda estava vivo. Victor ainda estava na prisão, cumprindo sua sentença, e ocasionalmente seus advogados apresentavam recursos, tentavam reduzir sua sentença, tentavam conseguir liberdade condicional. Isadora havia aprendido a não verificar as notícias sobre ele constantemente. Havia aprendido a não permitir que sua existência continuasse a afetá-la. Mas havia momentos quando ela recebia uma notificação sobre um novo recurso ou quando lia um artigo sobre ele, que aquele medo antigo retornava, aquele medo de que ele pudesse, de alguma forma, encontrar uma forma de voltar. Foi durante um desses momentos que ela recebeu uma carta. Chegou pelo correio endereçada a ela no estúdio de arquitetura. Seu coração acelerou quando viu a letra no envelope. Uma letra que reconhecia que havia visto em tantos documentos ao longo dos anos. Daniel estava ao seu lado quando ela a abriu. Querida Isadora, começava a carta, você provavelmente não esperava ouvir de mim, mas tenho tido muito tempo para pensar aqui na prisão e há coisas que você precisa saber. Isadora quase parou de ler, mas continuou. Você acreditava que destruiu meu império, que você foi responsável por minha queda, e em certo sentido você estava certa. Mas o que você não sabe é que eu já estava caindo. Meus negócios estavam desmoronando. Havia investigações começando. Você apenas acelerou o inevitável. O que eu quero que você saiba é que seu pai, Paulo, ele era um homem melhor do que eu jamais serei. Ele recusou se juntar a mim em meus esquemas. Ele ameaçou ir à polícia. Eu tinha medo do que ele poderia fazer, do poder que ele tinha. Então, eu o silenciei. Não porque era certo, porque era conveniente. Você me perguntou uma vez, naquele dia, no banheiro do hotel, se você era fraca. Você não é. Você é a pessoa mais forte que eu jamais conheci. Você me destruiu não com violência, mas com a verdade. E a verdade, descobri, é mais poderosa do que qualquer coisa que eu jamais construí. Eu não estou pedindo seu perdão, não mereço, mas estou pedindo que você saiba que você venceu. Completamente, totalmente. Você tomou sua vida de volta e eu perdi a minha. Esse é o resultado justo. Victor Mendonça. Isadora colocou a carta sobre a mesa. Suas mãos estavam tremendo, mas não de medo. De algo mais complexo. Uma mistura de emoções que ela não conseguia nomear completamente. O que ele quer? Perguntou Daniel, lendo a carta por cima de seu ombro. Nada, respondeu Isadora. Ele quer que eu saiba que ele compreende, que ele aceita o que fez. Você acredita nele? Isadora pensou sobre isso. Pensou em 8 anos de mentiras, de manipulação, de controle. Pensou em como Victor havia sempre dito o que as pessoas queriam ouvir. Como havia sempre sabido exatamente o que dizer para conseguir o que queria. Não importa se eu acredito, respondeu ela finalmente. O que importa é que eu não preciso mais dele. Não preciso de seu perdão, não preciso de sua compreensão, não preciso de nada dele. Ele é apenas alguém que uma vez foi importante em minha vida. Agora não é mais. Ela pegou a carta e a queimou na pia da cozinha, assim como havia feito com o número do delegado anos atrás. Assistiu enquanto as chamas consumiam as palavras de Victor, enquanto transformavam-nas em cinza. Pronto, disse ela, quando não havia mais nada além de cinza. Agora está pronto. Nos meses que se seguiram, Isadora recebeu mais notícias. A investigação sobre Ricardo Souza, o homem que havia sido contratado para matar seu pai, havia resultado em uma condenação. Ele também estava na prisão, cumprindo uma sentença de 30 anos. A rede de corrupção que Victor havia construído havia sido desmantelada. Seus associados foram presos, seus negócios foram confiscados, seu legado havia sido apagado. Mas para Isadora, a verdadeira vitória não estava em nenhuma dessas coisas. A verdadeira vitória estava em acordar cada manhã em uma casa que ela havia escolhido, com uma pessoa que a amava, em uma vida que era inteiramente sua. 1 ano após seu casamento com Daniel, Isadora recebeu
Uma ligação do delegado Ribeiro. Eu queria que você soubesse, disse ele, que há um prêmio nacional de arquitetura, um prêmio para projetos que contribuem para o bem social. Eu recomendei a escola que você projetou. Ela foi selecionada como finalista. Isadora sentiu seu coração disparar. Sério? Sério. A cerimônia de premiação é em 3 meses, na capital. Você vai estar lá? Sim, respondeu Isadora. Eu vou estar. Quando a cerimônia chegou, Isadora estava nervosa de uma forma que não havia estado em anos. Ela usava um vestido simples, nada como o Valentino branco pérola que havia usado naquela noite no Belmont Hotel. Este era um vestido que ela havia escolhido, que ela amava, que a fazia sentir-se bonita, sem fazer-a sentir-se possuída. Daniel estava ao seu lado, sua mão em sua cintura, não como marcação de território, mas como suporte, como amor. Quando anunciaram que a escola havia vencido, quando chamaram seu nome, Isadora caminhou até o palco com as pernas tremendo. Pegou o troféu, um objeto de vidro que refletia a luz, e olhou para a multidão. Eu não esperava estar aqui, começou ela, sua voz tremendo ligeiramente. Eu não esperava ter uma vida onde pudesse fazer isso. Há alguns anos eu era alguém que havia perdido a si mesma, alguém que havia permitido que outra pessoa a definisse, que a controlasse, que a fizesse acreditar que era menos do que realmente era. Mas eu descobri que dentro de mim havia uma força que eu não sabia que possuía. E essa força não veio de violência, ou de vingança, ou de ódio. Veio de verdade. Veio de recusa em aceitar mentiras. Veio de decisão de reconstruir a si mesma. Este prêmio não é apenas meu. É de todas as mulheres que estão em situações similares à minha. É para dizer que você não é fraca, que você não é louca, que você merece uma vida que seja inteiramente sua. Quando ela terminou, a multidão se levantou em aplausos. Isadora viu rostos na plateia. Seu tia Margarida, o delegado Ribeiro, Daniel, amigos que havia feito em São Benedito. Viu pessoas que a haviam apoiado, que haviam acreditado nela quando ela não acreditava em si mesma. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Isadora recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto de Victor na prisão, envelhecido, quebrado, irreconhecível do homem que havia controlado sua vida. A mensagem dizia: ele viu você na televisão, viu você recebendo o prêmio. Pediu-me para lhe dizer que está orgulhoso de você. Isadora deletou a mensagem sem responder. Não havia nada que ela quisesse dizer a Victor. Não havia nada que ele pudesse oferecer que importasse, porque ela havia finalmente compreendido a verdade mais profunda. Ela não precisava de sua aprovação, de seu perdão, de sua compreensão. Ela precisava apenas de si mesma. E isso era suficiente. 5 anos após o Prêmio Nacional, Isadora estava em seu escritório quando recebeu uma ligação que a surpreendeu completamente. Era um advogado representando a herança de Victor Mendonça. Sua presença é necessária para a leitura do testamento, disse o homem, sua voz formal e distante. Seu ex-marido faleceu na prisão há 3 dias. Infarto. Ele deixou instruções específicas de que você deveria estar presente. Isadora desligou o telefone lentamente. Victor estava morto. Aquele homem que havia ocupado tanto espaço em sua mente, em seus pesadelos, em suas memórias, havia se ido. Ela esperava sentir algo. Alívio, talvez. Ou raiva. Ou até mesmo uma certa satisfação de que a justiça havia sido servida, ainda que pela mão da natureza. Mas o que sentiu foi apenas vazio. Apenas a constatação de que uma era havia terminado e que ela havia muito tempo já havia se movido para além dela. Você vai? Perguntou Daniel, quando ela lhe contou. Não sei, respondeu Isadora. Não tenho certeza se há algo que eu queira ouvir, mas a curiosidade a venceu. Uma semana depois, ela se encontrou em um escritório de advocacia na cidade grande, sentada em uma cadeira de couro, enquanto um advogado idoso abria um envelope lacrado. Seu ex-marido deixou uma carta, disse o advogado. Ele pediu que fosse lida apenas na presença de sua ex-esposa. Aqui está.
A carta era escrita em papel caro com a letra de Victor, uma letra que havia se tornado mais fraca, mais trêmula ao longo dos anos na prisão. Isadora, começava. Se você está lendo isto, é porque eu me fui. Não tenho ilusões sobre o que você sente por mim. Ódio, provavelmente. Ou pior, indiferença. Ambas são justas. Passei os últimos 5 anos na prisão pensando sobre quem eu era, quem você era, e como tudo havia dado tão errado. E cheguei a uma conclusão que talvez você já tenha alcançado há muito tempo. Eu nunca realmente a possuí. Você era sempre mais forte do que eu jamais seria. Há algo que você precisa saber sobre seu pai. Algo que nunca contei a ninguém. Ele descobriu que eu havia fraudado um projeto que havia causado danos estruturais em um prédio onde crianças estudavam. Ele estava prestes a ir à polícia. Eu tinha medo, não de prisão, mas de perder meu império, de ser exposto. Então, eu o silenciei. Mas o que você não sabe é que Ricardo Souza, o homem que contratei, ele não agiu sozinho. Havia alguém mais envolvido. Alguém que eu protegi todos esses anos. Alguém cuja identidade eu nunca revelei, mesmo quando enfrentei prisão. Esse alguém é seu tio, o irmão de sua mãe. Ele estava envolvido em meus negócios desde o início. Ele ajudou a planejar a morte de seu pai, porque seu pai havia descoberto que ele também estava envolvido nas fraudes. Ele tinha tanto a perder quanto eu. Eu não estou dizendo isso para pedir perdão. Estou dizendo porque você merece saber a verdade completa. Porque você merece compreender que a corrupção que destruiu sua vida não começou comigo. Ela estava em sua família muito antes de você nascer. Seu tio está vivo. Ele está vivendo em uma cidade pequena no sul, sob um nome falso, com uma nova família. Ele nunca foi investigado porque eu nunca o denunciei. Eu o protegi. Por lealdade, por medo, por razões que nem eu compreendo completamente agora. Faça com essa informação o que quiser. Eu apenas achei que você deveria saber. Victor. Isadora leu a carta 3 vezes. Suas mãos tremiam, mas não de medo, de raiva. De uma raiva que era quase pura em sua intensidade. Seu tio, aquele homem que havia vindo à sua casa quando era criança, que havia trazido presentes, que havia fingido amor. Ele havia estado envolvido na morte de seu pai. Ela saiu do escritório do advogado e chamou o delegado Ribeiro imediatamente. Ele está morto, disse ela quando o delegado atendeu. Victor, mas ele deixou uma carta. Há alguém mais envolvido na morte de meu pai. Alguém que nunca foi investigado. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quem? Perguntou o delegado. Meu tio materno. Ele está vivendo sob um nome falso no sul do país. O delegado Ribeiro trabalhou com as autoridades para localizar seu tio. Levou 3 semanas. Quando o encontraram, ele estava vivendo em uma casa modesta, em uma pequena cidade, com uma mulher que acreditava ser seu nome verdadeiro, com filhos que não sabiam quem realmente era seu pai. Ele foi preso. E desta vez, Isadora não foi apenas testemunha. Desta vez ela foi confrontada com a verdade de que a corrupção que havia destruído sua vida não era apenas sobre Victor. Era sobre uma rede de pessoas, sobre famílias inteiras construídas sobre mentiras. Seu tio foi condenado a 20 anos de prisão. Sua tia, a mulher que havia se casado com ele, que havia vivido com ele, foi deixada para reconstruir sua vida, assim como Isadora havia feito. Isadora visitou essa mulher uma vez. Seu nome era Cristina, e ela estava destruída. Havia perdido tudo. Seu marido, sua reputação, a vida que acreditava ter. Eu sinto muito, disse Isadora quando se encontraram em um café. Você não tem nada com que se desculpar, respondeu Cristina, suas mãos tremendo enquanto segurava a xícara de café. Você apenas descobriu a verdade. Eu sou a que deveria ter visto. Eu deveria ter sabido. Você não poderia ter sabido, respondeu Isadora. Assim como eu não podia saber sobre Victor, eles nos fizeram acreditar em mentiras porque queriam que acreditássemos. Cristina a olhou com lágrimas nos olhos. Como você segue em frente? Como você constrói uma vida depois disso?
Isadora pensou sobre isso. Pensou em 5 anos de reconstrução, de trabalho, de amor, de perdão, não de Victor ou de seu tio, mas de si mesma. Você apenas o faz, respondeu ela. Um dia de cada vez. Você encontra pessoas que a amam. Você faz trabalho que importa. Você se recusa a permitir que as ações deles definam quem você é. Nos meses que se seguiram, Isadora ajudou Cristina a reconstruir sua vida. Ajudou-a a encontrar emprego, a se estabelecer em uma nova cidade, a começar novamente. E nesse processo, Isadora descobriu algo sobre si mesma, que sua força não era apenas sobre sobreviver, era sobre ajudar outros a sobreviverem também. Ela e Daniel começaram um projeto comunitário em São Benedito, um espaço onde mulheres que haviam sofrido abuso poderiam ir para aprender sobre seus direitos, para receber apoio legal, para reconstruir suas vidas. Isadora trabalhou como voluntária, compartilhando sua história, mostrando a outras mulheres que era possível escapar, que era possível reconstruir. E lentamente, a cicatriz que Victor havia deixado em sua vida começou a se transformar em algo diferente. Não desapareceu completamente. Cicatrizes nunca desaparecem, mas se transformou em sabedoria, em compaixão, em propósito. Isadora havia começado como a esposa perfeita de um homem poderoso. Havia se tornado a mulher que havia destruído seu império. E agora, finalmente, havia se tornado alguém muito mais importante. Uma mulher que ajudava outras mulheres a encontrar sua própria força. E quando ela olhava para trás, quando pensava naquela noite no banheiro do Belmont Hotel, quando se lembrava da mulher que havia sido, assustada, controlada, pequena, ela não sentia pena, sentia gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de despertar. Gratidão por ter encontrado a força para escapar. Gratidão por ter escolhido a verdade sobre a segurança da mentira. Porque a verdade, ela havia aprendido, era sempre mais poderosa. Sempre. 10 anos após aquela noite no Belmont Hotel, Isadora estava em pé diante de um auditório lotado. Não era um auditório de negócios. Não era um lugar de poder corporativo. Era um auditório de uma universidade, e ela havia sido convidada para dar uma palestra sobre reconstrução, resiliência e a coragem de enfrentar a verdade. Havia 300 pessoas na plateia, mulheres principalmente, mas também homens. Pessoas que haviam vindo para ouvi-la falar sobre sua vida, sobre sua